Ô, garçom, garçom, traz um vinhozinho aí. Quê? Já começou? Rapaz! Olá, querido aluno! Olá, querido aluno! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula de hoje! Nós estamos aqui para tratar de alguns assuntos relacionados à continuação da matéria anterior. Nós estudamos na matéria anterior a produção de alguns documentos e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre triagem e gestões de documentos. Por que nós estamos falando isso na matéria de tecnologia? Porque essa triagem, essa gestão de documentos envolve a tecnologia também. Embora a gente não vá trabalhar neste momento com a tecnologia, porque aí dependeria dos lugares diferentes que vocês estão trabalhando dentro da empresa, o assunto, o argumento, triagem, gestão de documentos, ele está dentro dessa disciplina e não da disciplina anterior. Você provavelmente já viu falar aí do arquivo morto. Você sabe o que é o arquivo morto? Não? Vamos conhecer então. Vamos lá para a aula de hoje. Por favor, o arquivo morto. Não tenho a menor ideia. Obrigada. O arquivo morto, sabe onde fica? O arquivo morto, onde é? Por favor, sabe onde fica o arquivo morto? Vocês trabalham aqui e não sabem onde fica o arquivo morto. Bom dia, sou a Leda. Bom dia, Leda? É, Leda Maria. Não te comunicaram nada? Não falaram nada. Eu sou afilhada do Dr. Ari. Qual Nogueira? Não, Fonte. Eu sou afilhada dele e ele trabalhou como chefe de gabinete pro Dr. Léo, enfim. Quer dizer, na verdade, eu ia trabalhar na recepção, mas aí passaram uma vagabundinha mais jovem na minha frente. Aí... Aí exatamente o que é? Ué, eu tô começando hoje aqui como sua estagiária. Minha estagiária? Bom, vou precisar verificar aqui umas coisas que são... Só... Pra cá um pouquinho. Ah, bem... Bolsa. Oi? Olha, verifiquei. Realmente hoje você começa como minha estagiária. Então as bolsas você pode deixar aí. Pois é, o trabalho aqui no... Desculpa. Bom, o trabalho aqui é esse, né? Arquivar, né? A especialidade dos arquivistas é o quê? O arquivamento. Né? Você vai arquivando tudo até deixar tudo assim realmente, né? O quê? Arquivado. Mas é só sair colocando assim, não tem nenhuma sequência lógica específica? Não, tem uma sequência lógica específica recomendada, inclusive, pelo Sindicato dos Arquivistas, né? Que é a ordem alfabética mesmo, né? A, B, C, D, E, aí a coisa vai indo. Ah, tá legal. Eu senti que você não achou muito emocionante. As pessoas dizem que o arquivismo é um dos trabalhos mais chatos do mundo, mas isso não é verdade, tem muitos trabalhos mais chatos que esse. Putz, tem milhares. Não, milhares também não vamos exagerar. Mas um, com certeza, é mais chato. Imagina, por exemplo, você trabalhar num laboratório médico, tirando os exames de fezes daqueles recipientes que as pessoas trazem. Ah, não, isso é repugnante. Tem um primo meu que faz isso. Nossa, esse é chato mesmo. Você vê assim, ó, pô, arquivismo. Não parece uma coisa emocionante, mas você vai meio que se apegando a essas pastinhas. E aí você vai colocando, é uma coisa que relaxa, não tem estresse nenhum, você vai colocando, cadê as pastas? As pastas rosas? Cagou, as pastas rosas! Cadê essas pastas rosas? Onde é que estão as pastas rosas? Muito bem, então depois dessa ceninha aí do arquivo morto, esse vídeo já é um pouco antigo, não sei se você já tinha assistido ou não, mas tem a ver um pouquinho, né, com esse assunto, porque quando a gente fala de arquivo morto, a gente realmente fica imaginando para que serve. E como você viu, às vezes parece que está morto mesmo, porque você nunca sabe onde é, ou talvez não sabe para que serve, ok? Então, nós vamos estudar na aula de hoje sobre a triagem e distribuição dos documentos. Nós já vimos nos capítulos anteriores
como classificar alguns documentos e como produzir alguns documentos. Agora, nós vamos ver a triagem e a distribuição, porque depois, na próxima aula, nós vamos ver como classificar esses documentos para guardá-los, para armazená-los. Nós vimos classificação de documentos anteriormente em relação às categorias, né? Em relação ao seu valor, ao seu aspecto histórico. Depois nós vamos ver a classificação para arquivamento. Então, nós vamos ver todo o processo, desde a produção dos documentos, a triagem e distribuição e também o seu arquivamento. Mas o arquivamento é um assunto aí para a próxima aula. Hoje, especificamente, triagem e distribuição de documentos. O que nós vamos ver na aula de hoje? Bom, hoje nós vamos conhecer aí os principais objetivos da gestão de documentos. Para que ele serve? Para que eu tenho que saber desse assunto? Não é só chegar os documentos e guardar em algum lugar, no arquivo morto, por exemplo. E quando alguém procura esse documento, como é que você faz para saber aonde ele está? Como localizar esse documento? Então, nós vamos conhecer aí um pouquinho desse assunto também. Nós vamos falar aí sobre o recebimento e a classificação de documentos. Lembrando, repetindo a informação, essa classificação é essa separação na hora que você recebe os documentos antes de encaminhar para o seu destinatário final. Imagine nesse momento que nós estamos falando aqui de um local, né, que receba os documentos e distribui esses documentos para os seus destinatários. Então, antes de ser distribuído, é feita uma classificação, ok? Depois nós vamos ver um pouquinho aí como registrar e organizar, controlar alguns documentos que vão estar aí dentro, quem sabe, do arquivo que você cuida. E, por fim, nós vamos conhecer como padronizar os documentos e a importância dessa padronização. Tem muitas empresas que estão se adequando dentro de padrões normativas e conhecer essa padronização é importante para que essas empresas consigam obter esse certificado que nós vamos falar também quais são esses certificados. Vamos aí para frente. Muito bem, então, objetivos da gestão de documentos. Tem uma palavrinha ali que eu não sei se você conhece, não sei se você trabalha com documento, provavelmente alguns de vocês vão trabalhar, né, tendo em vista que vocês fazem parte do administrativo. Então, geralmente a gente recebe alunos que trabalham nesse setor. Talvez tenha alguém aí que trabalha no setor justamente do arquivo morto e precisa guardar esses documentos. Talvez esse item aí que está marcando, tabela de temporalidade, não seja o mesmo nome que receba na sua empresa. Essa tabela de temporalidade, ela é uma ferramenta técnica fundamental para você trabalhar com os documentos dentro do arquivo, ok? O que nós precisamos colocar nessa tabela? Bom, a nomeação, né, que documento é esse, a identificação, ou seja, o que consta nesse documento, o valor aqui a gente não está falando de dinheiro, mas o valor para quem que ele é importante, e o tempo que ele vai ser custodiado, ou seja, o tempo de custódia, quanto tempo ele precisa ser guardado naquele ambiente. Então, essa tabela ela pode ser escrita, só que uma tabela escrita ela gastaria muito mais papel, e a ideia aqui já é economizar até mesmo papel e espaço. Mas, geralmente, as empresas já têm aí um arquivo, ou até mesmo um programa que faz essa função. Então, quando chega um documento novo que precisa ser arquivado, é digitado essas informações nesse instrumento, né, lá no programinha, e aí vai aparecer em que seção ele deve ser arquivado. E aí você vai lá e arquiva. Quando alguém vem procurar esse documento, você não vai procurar os documentos na prateleira. A pessoa vai perguntar para você, vai falar para você qual documento ela quer e do que se trata, e você vai pesquisar o documento no teu programinha e vai aparecer aonde que esse documento se encontra. Para você
Tem uma maneira mais fácil de entender isso? Imagine que é um programinha de computador que você chega numa biblioteca e em vez de você ficar procurando livro por livro, você chega para a bibliotecária ou para o bibliotecário e pergunta para ele: tem um livro A Senhora, do José de Alencar? Talvez ela não saiba de cabeça ou ele não saiba de cabeça se existe ou não esse livro. Então ela vai lá no arquivo de computador e procura. Assim que ela localizou, tem sim. E aí vai aparecer o código. Aparecendo o código, ela sabe justamente em qual estante está o livro, e aí ela vai lá, ou ele vai lá e busca o livro para você. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você não perde muito tempo procurando em todo o arquivo o documento. Você já vai ali direto no programinha, identifica o documento, acha o endereço dele, é essa a palavra, o endereço, e aí você vai bater palma lá, na frente da casa dele para vir e falar com esse documento, ok? Nós temos ali arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente. Arquivo corrente é todos aqueles documentos que eu estou trabalhando no cotidiano. Geralmente é aqueles documentos que eu uso num prazo de 24 horas. Né? Ele chegou para mim, eu estou trabalhando com ele. Ele é corrente, ele não para. Né? Ele é muito rápido. O arquivo intermediário ele já leva um pouquinho mais de tempo. Então, pode ser que ele não é utilizado hoje, mas amanhã ele vai ser utilizado. Então, ele tem que estar sempre por perto. E o arquivo permanente é aquele arquivo que eu não tenho um uso assim muito frequente. Então, ele pode ficar lá num lugar mais distante de mim, por exemplo, que quando eu precisar e eu saber que ele está lá, eu vou lá utilizá-lo. Você sabe que tem arquivos nas empresas que a gente precisa guardar até 30 anos. Imagine numa empresa grande, quanto de papel não tem arquivado. E aí tem uma coisa bem interessante. Algumas empresas já estão mudando, já não estão tendo o seu próprio arquivo mais. Estão contratando outras empresas que oferecem um serviço especializado de arquivamento. Olha que legal. Aqui em Toledo não tem isso, hein? Será que você não quer abrir uma empresa assim? Dá uma olhada na oportunidade. Depois eu vou mostrar um vídeo sobre esse assunto, né? Quem sabe você não pode ser um empresário do ramo de arquivamento, ok? Muito bem, vamos para frente aqui. Nós temos aqui na gestão de documentos, né, nesse momento, nós temos o seu início no protocolo. Quando eu falo que é o seu início, lembrando que nós estamos falando de triagem e gestão de documentos. É óbvio que o documento ele já teve um início lá com quem produziu, mas não é isso que nós estamos falando. Esse documento ele chegou na tua empresa, ok? Então, daqui para frente ele vai ser distribuído. Então, essa gestão que nós estamos falando é do momento que ele chega na empresa até o momento que ele vai ser arquivado. É essa gestão interna da empresa, ok? Ela tem início no protocolo, onde é feito o controle e tramitação de documentos daquela instituição ou daquele local. Vamos supor o seguinte, eu não sei quantos já foram aqui na Prefeitura de Toledo ou já precisaram enviar um ofício, por exemplo, na Prefeitura de Toledo. Você quer enviar um ofício, por exemplo, para a Secretaria do Meio Ambiente, para pedir uma solicitação, né? Ou, quem sabe, até mesmo para a Secretaria do Esporte, para pedir o uso lá de uma quadra esportiva. Você não vai direto na Secretaria do Esporte e muito menos fala diretamente com o secretário, né? Você tem que primeiro mandar um ofício solicitando aquilo que você quer. Esse ofício também você não vai direto lá na secretaria e deixa o ofício na mão dele. Primeiro você tem que ir lá na prefeitura. Na entrada da prefeitura, do lado esquerdo, tem um balcãozinho onde trabalha 2, 3 pessoas que se chama protocolo. É lá onde se recebe todos os documentos que são enviados para todos os setores da prefeitura. Então, por que é recebimento e classificação? Tendo como exemplo o protocolo da prefeitura, é lá onde o documento vai chegar e é lá onde eles vão classificar. Vão classificar de que jeito?
Lembra de algumas coisas que nós falamos na matéria anterior? Por exemplo, se o documento é ostensivo ou sigiloso. Lembra desses dois termos? Ostensivo é quando esse documento pode ser visível para todo mundo, não tem perigo. Então lá eles vão abrir e vão delimitar lá para quem é que vai ser entregue. E quando é sigiloso, obviamente já vai direto para a entrega sem abrir e verificar o que tem. Ok? Então é essa classificação, o que é ofício, o que é relatório, o que é contrato. Então é tudo classificado e é tudo dado um direcionamento. Isso aqui vai para o meio ambiente, isso aqui vai para a cultura, isso aqui vai para a educação, isso aqui vai para o gabinete do prefeito. Eles fazem um recebimento e fazem essa divisão para a posterior expedição. Só que antes da expedição, você que levou o seu documento lá, eles precisam fazer um registro desse documento. Geralmente eles vão anotar de lápis ali, de um dos ladinhos da folha, um número, né, um código, e no sisteminha eles vão digitar, eles já vão dar a entrada desse documento no sistema. Para quê? Para que eles tenham um controle. Tá? Então o documento dá a entrada e você que levou o documento vai receber um comprovante com o código que foi anotado do seu documento, que aquele documento entrou. Como é que você verifica como está o andamento da sua solicitação? Pelo site da prefeitura. Você vai no site da prefeitura de Toledo, tem lá um espaçozinho dizendo protocolo, você digita o número do protocolo e aí vai dizer em que pé está a sua solicitação. Se você solicitou a quadra poliesportiva, por exemplo, para um jogo, vai estar dizendo lá se já está deliberado ou não, se está aguardando a resposta ou não, se alguém já leu ou ainda não. Então tem um tempo, óbvio, para tudo isso acontecer, mas lá pelo site, você que entregou, né, o seu documento, a sua solicitação, o seu ofício, você vai controlar em que pé está de andamento. E a expedição que nós falamos aqui é justamente depois que eles receberam, classificaram, registraram, deram entrada no sistema, você recebeu o seu ticket, que é o seu controle, né, que é o seu protocolo, aí eles vão direcionar esse documento para o setor responsável. Então, o seu documento era lá para a Secretaria de Meio Ambiente, então agora vamos expedir esse documento para o meio ambiente. Estou dando aqui um exemplo da Prefeitura de Toledo, porque provavelmente você já passou ali na frente e já viu um balcão bem na entrada. Isso é para facilitar, para não atrapalhar o serviço lá interno também. Então você já entra ali mesmo. Okay? Nas universidades não muda muito disso. Geralmente tem um lugar que se chama protocolo. Você quer pedir uma segunda prova, você quer pedir aí uma segunda via da tua declaração do teu histórico, você tem que passar pelo protocolo. O que você vai fazer lá? Eles vão te dar uma fichinha, você vai preencher essa fichinha, vai dizer os motivos, vai pagar uma taxa se tiver uma taxa, e aí vai enviar esse protocolo. Vai aguardar os dias necessários até que a resposta chegue para você. Então não é muito diferente. Obviamente que cada instituição tem uma maneira de tratar aí o gerenciamento desses documentos, mas tudo isso faz parte da gestão de documentos. Então ele tem o início aonde? No protocolo. É no protocolo aonde que ele entra na empresa antes de ser direcionado para quem realmente vai fazer a leitura daquele documento, ok? Vamos para frente. Ainda falando da gestão de documentos, nós temos aí as 3 fases de um documento. E agora a gente volta desde lá do começo até o final. Nós temos a fase 1 da produção, que você já aprendeu como faz uma produção de documento, dependendo do documento que você está produzindo. Então, essa produção pode ser feita até em outra empresa, né? Se não é uma circular, se não é uma comunicação interna que é produzida na mesma empresa, pode ser um ofício que venha de uma outra empresa, de uma outra instituição. Então, essa primeira fase é a produção. Você lembra lá quais são
a divisão da produção, né? Você tem o rascunho, que é chamado minuta, você tem a digitação do documento original e depois do original você tem as cópias, né? Então você tem essa produção e essa produção é enviada. Deu entrada lá no protocolo, chegou para a mão da pessoa. Quando chega na mão da pessoa é o quê? É a utilização. É a utilização desse documento. Por que você mandou esse documento? Por aquele motivo, para que aquela pessoa leia e atenda aquilo que está sendo pedido no documento. Então é utilização. Geralmente os documentos são conservados, são guardados, não se pega assim o documento, lê, rasga e joga fora, que nem muita gente faz com as provas, né? Eu sei disso, tem gente aí que pega as provas em vez de guardar, né? E é um documento, faz uma bolinha de papel, faz um aviãozinho, faz um churrasquinho no final do mês, no final do ano. O certo era guardar no mínimo, né, até o final do ano, porque daí depois que você passou de ano, aí você não precisa mais daquele documento. Mas, enquanto isso, pode ser questionado alguma coisa, e se você não tem mais aquele documento, aí, meu filho, aí como é que você vai provar alguma coisa, né? Aí é só no verbal, né? Então, precisa ser conservado por alguns momentos os documentos, e cada documento tem um prazo de conservação. E aí essa conservação ela é enviada para algum lugar, essa destinação, que pode ser o arquivo geral da empresa, ou arquivo morto, como é conhecido em alguns lugares, mas depende qual destinação você vai precisar dar para o documento. Isso depende de qual documento é que a gente está falando. Como tem vários tipos de documento, cada tipo de documento tem um prazo de conservação e, obviamente, de destinação correta. Alguns documentos vão para o RH, outros vão para um outro lugar. Então, a gente precisa ter aí certinho a destinação com base em qual documento, ok? Muito bem, então a gente tem a organização desses documentos agora. Por que é importante a gente deixar os documentos organizados? Porque você ganha tempo, né? Quando você tem tudo organizado. Isso facilita a informação, né? Uma pessoa vai lá buscando uma informação em tal documento e ele não precisa ficar 3 horas procurando o documento, né? Porque ele já sabe como fazer para encontrar aquele documento rapidamente. Facilita o tráfego de informações e aí você ganha tempo e, como diz, tempo é dinheiro. Então, numa empresa ela não quer ter perda de dinheiro, ela quer ter lucro, ela quer ganhar dinheiro. Então, isso aqui é uma das coisas que influencia muito também, ok? Nós temos ali embaixo alguns requisitos de normas que padronizam até os documentos. A ISO, por exemplo, ela padroniza várias coisas dentro de muitas empresas. Essa ISO 9000 é um dos exemplos aí que a gente tem, que vai mostrar como esses documentos devem ser arquivados, qual é a maneira correta para que você consiga esse certificado, né? As empresas tentam se adequar dentro dessas normas, né, desses padrões, que são padrões até mesmo internacionais, para conseguir esses certificados que aí mostra para o público geral que tem uma boa administração funcionando, ok? Nós temos também aí a NOBRAD, né, Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Você sabia que existe isso? Pois então, existe aí. E também ela é uma outra, um outro ente que vai dar a sua certificação se a sua empresa está fazendo tudo da maneira correta. Tá? Então, um arquivo bem cuidado pode ganhar aí essas 2 certificações, e existem outras também. Mas não só por concorrer a certificações para mostrar lá que você tem um certificado, que você se encaixou nos padrões internacionais, mas até por uma questão de ambiente, né? Você tem um lugar bem arrumado, bem propício para desenvolver o seu trabalho. Próximo slide. Nós temos aqui, ó,
como nós falamos, a série ISO 9000, ela vai mostrar aí um conjunto de normas técnicas que estabelece um modelo de gestão de qualidade para organizações. E essa gestão de qualidades não é só em relação aos documentos, tem várias outras questões. Neste momento nós estamos falando de documentos. Então, a importância desse controle para o sistema de qualidade ISO 9000 dedica 2 requisitos diretos sobre o tema. Tem vários outros requisitos, mas 2 são específicos sobre documentos. Controle de documentos e de dados, né? Controle de registros de qualidade. Então, para você atender esses requisitos, essas recomendações, tem também a NOBRAD, que vai estabelecer essas normas de descrição dos documentos de arquivos, igualando suas condições aos padrões internacionais, atendendo o recomendado pelo Conselho Nacional do Arquivo. Sua finalidade visa o intercâmbio de informações para realizar a descrição consistente, apropriando qualidade padronizada do trabalho arquivístico. Então veja que esse assunto é bem importante e rende frutos aí para o seu serviço e para a sua empresa. Para ter um planejamento eficiente dos documentos da organização, o que é necessário que a gente faça? Vamos supor que você tem muitos documentos lá para arquivar. Quais são as respostas que você precisa ter para conseguir organizar corretamente o seu arquivo? Onde os documentos serão guardados? Em que lugar? Em caixas, em sacolas, né? Em estantes. Então, qual é o ambiente? Qual é a forma melhor de acondicioná-los? Como que eles vão ser identificados para que você ache mais facilmente esses documentos? Quem é a pessoa responsável por o documento? Por quê? Quando alguém precisa de um documento, não é essa pessoa que entra lá e sai procurando. Não é todo mundo que sai procurando os documentos que estão dentro do arquivo. Tem uma pessoa responsável, você chega para esse responsável e solicita o documento que você está procurando. Imagina todo mundo metendo a mão lá no arquivo, daqui a pouco você não acha mais nada, né? Já está tudo bagunçado. Então precisa ter um responsável para estar trabalhando especificamente nesse setor. Qual é a periodicidade da revisão e quem irá fazê-lo? Que revisão é essa? Ver se o prazo de validade daquele documento já não venceu, se já não está na hora de descartar, ou se está na hora de mudar ele de lugar. Então, coisas desse tipo. Qual a necessidade da criação do documento? Veja bem, aqui nós estamos falando de qual documento? Você já criou o documento, agora você vai manter esse documento arquivado. Qual é a necessidade da criação daquele arquivo, daquele documento? Existem documentos em circulação, ou seja, você emprestou algum documento, você que trabalha aí no arquivo, você emprestou para alguém, quanto tempo faz que ele levou esse documento embora? Ele não devolveu ainda? Quanto tempo ele pode ficar com esse documento em mãos? Lembra que eu falei que é como um livro na biblioteca? Então o livro da biblioteca tem prazo, tem que entregar até quantos dias lá foi estipulado. Então o documento é assim, o cara não pode pegar o documento e quando der na telha dele ele devolver. Geralmente quando é feito o empréstimo de documento tem um sistema, que vai avisando lá a quantidade de dias. A hora que vem essa quantidade de dias, dispara um e-mail automático para o cara que emprestou o documento falando assim, meu filho, está na hora de entregar o documento aí, tem que devolver lá. Ou pelo menos vai lá renovar o seu empréstimo. Para quê? Para que não haja perca desses documentos. Numa fiscalização, esse documento precisa estar lá. E se você não souber onde está, aí é complicado, ok? Veja que interessante, aqui nós temos uma situação. Essa aqui é uma situação real. O nome não é real, eu alterei o nome, mas é uma situação real. A Carla ela foi contratada como arquivista do setor de desenvolvimento de produtos de uma empresa de cosméticos que estava buscando a certificação ISO 9000. Ela chegou lá, estava uma bagunça. Era documento por cima da mesa, era a caixa espalhada no chão, ou seja, estava muito complicado de trabalhar. Ela que conhecia do assunto, sabia como deveria organizar aquele setor, ela começou pouco a pouco a organizar. Então, qual é a primeira coisa que ela fez? Higienização dos documentos. O
que é isso, higienização de documentos? Você já trocou, já limpou as suas gavetas na sua casa? Não estou falando que pegou o documento um por um e passou paninho, porque é papel, pode estragar. Mas aonde eles estão guardados, pode ter bicho, pode ter traço, pode ter barata, pode ter cupim, pode ter tudo esse tipo de coisa. Cupim também tem documentos, porque eles são condicionados talvez em caixa de madeira, tá? Então não é uma bobeira que eu estou falando aqui não. Então higienizar os locais que eles estão guardados, então essa é a higienização dos documentos. Então geralmente quando você quer arrumar bem arrumado, o que você faz? Você joga tudo para baixo, né? Tira tudo, desce tudo, e aí você começa um por um a arrumar e guardar no lugar certinho. Por quê? Porque se você não tirar tudo, você não consegue arrumar do jeito que você quer também. Então, essa higienização, você precisa descer todas as caixas, arrumarem, para depois ir arrumando certinho cada uma das coisas. Depois que está tudo arrumado, está tudo limpinho, você vai começar a classificar e identificar. Fala só, aqui ó, nessa caixa são os ofícios, de ano até tal ano, aqui são os outros documentos, de ano até tal ano, os destinatários, os remetentes, ordem alfabética, né? Então você faz essa identificação para quê? Para que fique fácil de ser identificado. Plano de classificação, aqui a gente vai dizendo em grupos e subgrupos, né? Vamos supor assim, que aqui estão todos os documentos do ano 2020, é um grupo. 2020 é o grupo. Qual que é um subgrupo? Os documentos de janeiro de 2020, fevereiro de 2020. Então eu tenho aqui por datas, por exemplo. Então grupos e subgrupos, são ideias. Essa tabela de temporalidade, que pode ser o programinho do seu computador, que vai colocar todas as informações dos documentos para que depois fique fácil você localizar em qual endereço se encontra esse documento, a reavaliação dos documentos, ou seja, esse documento que eu estou guardando aqui, ele serve ainda, ele já não venceu, tem alguma coisa aqui que está estragada, que eu preciso fazer um documento novo, ou fazer uma cópia para que ele não perca a validade. Eliminação dos documentos que perderam o seu valor, ou seja, eu precisava guardar esse documento aqui por 5 anos, ele já está 15 aqui na empresa, ou seja, está ocupando espaço. Então, elimina esses documentos, Elaboração de códigos para a base de dados. Lembra que eu falei que ter um código facilita a sua localização. E aqui eu dou um exemplo como o número da sua casa. O número da sua casa é um código. Todos moram na rua tal, mas que mora nessa rua é muita gente. Então tem um número que vai me ajudar a chegar na sua casa. Então é mais ou menos esse código aí. Eu posso falar que ele está na estante tal, mas se eu não tiver um número exatamente para ter uma sequência, eu não sei se eu começo lá embaixo, lá em cima, no meio. Então esse código é importante. Eu vou guardar esses documentos aonde? Em caixas, em pastas. Essas pastas têm cores diferentes, são pastas arquivos, como é que elas vão estar diferenciadas? Então aí vai de como vocês vão trabalhar, cada um tem uma metodologia aí, dependendo da certificação que está querendo obter, E a listagem impressa dos documentos é a sua localização. Quem sabe essa listagem impressa, é o que eu falei, vai ocupar um pouquinho de espaço, Talvez você tendo o programinha, você consegue localizar os documentos muito mais facilmente através do programa, ok? Então a Carla, o que ela aconteceu com a Carla? A Carla chegou assim num lugar, antes, e agora como é que tá? Depois. Então essa é a foto real da onde a Carla trabalhou, Então eu tenho lá o antes, várias pastinhas guardadas e um monte jogada ali no chão. E depois, empilhadinho, bonitinho. Obviamente você vai perceber aí nas duas fotos que está faltando um pouquinho de espaço nesse lugar, Mesmo estando bem organizadinho, aí já está faltando espaço, ok? Vamos ver uma matéria aí do Pequenas Empresas, Grandes Negócios sobre arquivamento. Perder tempo procurando um documento é coisa do passado. E para ficar no espírito do novo milênio, as empresas modernas recorrem à tecnologia. O resultado? Arquivos mais organizados, ocupando menos espaço. Com isso, menos tempo perdido e maior produtividade.
O arquivo dos 39 anos de funcionamento desta empresa de assistência médica está sendo organizado. Ela foi comprada em 98 por uma seguradora americana, que agora quer recuperar e reconstituir a história da antiga instituição. Os documentos são de recursos humanos e estão guardados em 2.000 caixas. Neste trabalho de organização, 2 toneladas de papel já foram retiradas do arquivo. No início, demorava-se até mais de 1 hora para localizar um documento. Hoje, com os arquivistas da técnica trabalhando e ajudando na pesquisa, os documentos que já estão catalogados são localizados em até 1 minuto, 2 minutos. Nesse cliente, nós estamos fazendo um levantamento dos arquivos, um inventário, um rastreamento da documentação. Em seguida, nós vamos submeter essas informações para o cliente fazer uma avaliação. Ele já tem um trabalho prévio de cultura de arquivo. Em seguida, uma organização. No final, vamos colocar um gerenciamento de documentos eletrônicos. A técnica vai trabalhar no arquivo desta empresa de assistência médica durante 9 meses. Ela organiza os documentos e armazena as informações no computador. Para gerenciar estes dados, a empresária desenvolveu um programa especial que faz também o controle de validade dos documentos, evitando assim o acúmulo de papéis desnecessários. Neste trabalho de organização está incluído o treinamento dos funcionários, para que eles saibam usar e conservar o arquivo. Por que vocês procuraram a empresa técnica? Ela foi a única empresa que nós encontramos no mercado que tem uma metodologia que muda o conceito do arquivo, que se preocupa com o documento na geração dos documentos, onde é gerado até a racionalização e depois o arquivamento dos documentos. No Museu de Arte Moderna de São Paulo, um software gerencia os arquivos ativos e inativos da administração do museu e da curadoria, o setor que organiza as exposições de arte. Nós contratamos a empresa técnica no sentido de reduzir o volume do arquivo e o arquivo inativo. Isso proporcionou uma redução do espaço em 50%, deu um ordenamento muito bom. E, em segundo lugar, propiciou a possibilidade de quando você precisar de uma pesquisa documental, ser mais agilizado. E também estamos fazendo agora o ordenamento do arquivo da curadoria do museu, que é a área do museu mais importante, né, que cuida de toda a parte documental das exposições, que traz as exposições, que dá todo o traço do museu. A empresa técnica começou organizando arquivos há 15 anos e em 1996 abriu a primeira franquia em São Pedro, interior paulista. Para ser um franqueado, a taxa de adesão é de R$ 25.000. Royalties, 10% sobre o faturamento bruto. E a taxa de propaganda é de 2%. O investimento exige ainda um ponto comercial e computador. Rapidez na localização dos documentos, aumento da produtividade e redução do espaço ocupado pelo arquivo foram alguns dos resultados obtidos nessa empresa fabricante de lâmpadas, instalada na cidade de Mauá, em São Paulo. O arquivo está pronto e foi colocado em 3 salas à prova de fogo. Aqui tem papéis desde 1940. São documentos da administração, recursos humanos e departamento fiscal, que agora estão guardados em 5.000 caixas e também armazenados no computador. A organização foi feita em 3 anos e meio. Uma etapa importante deste trabalho é a triagem da documentação, o que deve ser guardado ou descartado. Daqui saíram 11 toneladas de papel. A mudança conceitual de arquivo morto para a central de documentação é um resultado já sentido em todas as áreas que nós temos. Ficou mais fácil para a empresa quando a fiscalização chega? Muito mais simples, porque a documentação está organizada e nós não temos aquele receio de se deparar, por exemplo, com uma documentação que não conseguimos localizar. Muito bem, então você já viu aí nessa empresa que você viu na reportagem como 11 toneladas de papel foram tiradas daquele local. Imagina só se você vender, né, como papel, como descarte, 11 toneladas já dá um dinheirinho para o churrasquinho, né? Seria interessante, 11 toneladas de papel foram eliminadas daquele lugar simplesmente por ter feito uma boa triagem, ou seja, tinha papel ali, tinha documento que não precisava mais estar ali.
Então, a partir da triagem, 11 toneladas foram descartadas. E você viu no final também que o simples fato de você alterar o nome de arquivo morto para central de documentação facilitou muito o trabalho da empresa, ok? Mas então, depois que nós vimos toda essa questão aí do fluxo de documentos, essa triagem, esse recebimento e esse envio para o local correto, que é para a pessoa que vai ler o documento, eu vou enviar aí, junto com a aula, um pequeno texto, né, que não é tão grande assim, né, e nesse texto você vai ler aí na sua casa. Então, nós temos a parte 1 hoje do texto e a parte 2 do texto. Dessas duas partes, vocês vão responder aí um questionário online valendo uma nota, ok? Então, hoje nós não temos uma atividade que conta presença. A atividade que conta presença é você pega esse texto que você vai receber aí na sequência junto com a aula e leia o material. Boa, não precisa nem mandar nada para mim, nem comentar no grupo que leu tranquilamente. São poucas páginas, você vai ler esse material e aí no final da aula a gente vai enviar um link para que você responda algumas questões e obtenha a nota. Então, essa aí é uma atividade. Só para quem não lembra, os assuntos estão sendo tirados aqui dessa apostila que é do Senai, Organização e Controle de Documentos. Se alguém quiser uma cópia desse livrinho aqui, pode pedir aí para a coordenação do curso ou ali na biblioteca que tem alguns números disponíveis para vocês, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Lembra que no começo da aula eu falei que algumas pessoas viram uma oportunidade nessa questão de arquivar documentos e criaram-se empresas especializadas em arquivamento. Então, eu vou mostrar agora uma reportagem para vocês, para que, quem sabe, se você se interessar pelo assunto, pode criar uma empresa de arquivamento aí. É óbvio que tem que atender algumas características, mas aqui eu não conheço ninguém. Então, pode ser que seja uma novidade aí para Toledo ou até mesmo para região, né? Vamos assistir a essa reportagem. Apesar das empresas estarem em plena era digital, a burocracia brasileira ainda exige que uma grande quantidade de documentos seja mantida em papel. Empresas que se especializaram neste tipo de arquivo estão fazendo bons negócios. Segurança armado na porta, acesso controlado por senha, câmeras em todo lugar. O galpão está repleto de caixas que guardam papel. Como é que se faz aqui nesse mundo de caixas? Bem, todos os documentos estão armazenados dentro do nosso sistema também, então eles recebem um código de barra, onde fica facilmente fácil a rastreabilidade dele. Ele ganha um endereço dentro dessas prateleiras e dentro das caixas. Ao custo de R$1 ao mês por caixa, essa empresa oferece espaço para guardar documentos que os clientes não precisam ter à mão, mas também não podem jogar fora. Lucra com a burocracia. Documentos fiscais, de natureza fiscal, por exemplo, são 5 anos. Né? Existem alguns documentos que você tem que guardar 30 anos. Por exemplo, documentos que comprovem a transação de imóveis, etc, etc. Você precisa guardar a vida toda. Documentos, por exemplo, de imposto de renda, 5 anos no mínimo. 800 pessoas trabalham para organizar a papelada. A claridade que passa através das telhas transparentes é a única luz do galpão que não tem energia elétrica por causa do risco de incêndio. O ambiente é climatizado para evitar o mofo no papel, mas através de um sistema de exaustores movidos a vento. Mas cuidado mesmo é com o controle de pragas. Rato, cupim, traça são os grandes inimigos desse negócio. São dispersados no todo o ambiente do armazém alguns produtos que criam uma névoa densa. E esta névoa, ela penetra no interior das caixas. Se houver algum tipo de praga, algum inseto, ela mata e não permite a sua proliferação. Existem no Brasil 70 empresas como essa, que juntas guardam 40 milhões de caixas cheias de recibos, comprovantes.
Esse advogado, que atua na área de direito empresarial, explica que o conhecimento jurídico ainda está amadurecendo sobre as questões do universo digital e que, por enquanto, a Justiça não tem uma garantia oficial de fidelidade de um documento que foi digitalizado. O grande problema é que nós trabalhamos com muitos documentos, né, como recibos de pagamento, em que nós precisamos pegar, por exemplo, a assinatura do empregado, né, porque ele recebeu férias. E esses documentos, então, eu preciso ter o original, e se eu quiser digitalizá-los, eu tenho dificuldade de garantir que essa cópia digitalizada vai ser a cópia igual ao documento original. Muito bem, agora que você já assistiu a reportagem, viu só o que esses profissionais e como que eles estão trabalhando, quais são esses ambientes, você já consegue aí ter uma ideia. Será que é para mim isso? Bom, eu posso dizer que para mim não serviria, porque documento, né? Embora eu trabalhe com língua portuguesa, ficar num lugarzinho fechado, mexendo com documento, para mim, não é para mim. Então, mas quem sabe tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta desse setor aí, dessa área, dessa questão. Então, pode ser uma dica para você. Você tem um dinheiro para investir, arruma um galpão bem legal, aí você já viu que vai economizar em algumas questões de iluminação, porque nem iluminação usa, é tudo natural, né? E aí é só fazer o controle de pragas e o gerenciamento dos documentos, classificação, armazenamento, para que quando a empresa que contratou você para guardar aquele documento, procurar o documento que está procurando, você saiba entregar para ele exatamente aquilo que ele pediu, ok? Lembrando, então, está ficando um arquivo aí no final do vídeo, né? Leia esse arquivo, leia esse documento e você vai ter um questionário para responder juntamente com a segunda parte deste documento, ok? Muito bem, então nós já vamos começar aqui com técnicas de arquivamento. Hoje nós vamos falar aí de alguns sistemas, de alguns entendimentos sobre arquivos, porque é uma coisa assim um pouquinho diferente daquilo que a gente está habituado a trabalhar no dia a dia. Você aí na empresa que você está trabalhando, você trabalha com essas noções? Você já viu falar do arquivo morto? Trabalha, sabe certinho como organizar os documentos para que sejam guardados corretamente? Então, nós vamos ver aqui algumas noções, ok? Repetindo, nós não vamos detalhar todas as técnicas, porque são várias. Lembra que na aula passada a gente mandou um material, né? Hoje nós vamos mandar a segunda parte do material e, baseado nas duas aulas em vídeo e também nos dois materiais que vocês vão receber, é que vocês vão fazer a avaliação do final desta aula e vai ter mais uma notinha aí na disciplina de tecnologia, de comunicação e tecnologia. Então, só prestar atenção e ter os materiais em mãos na hora de fazer a avaliação, ok? Vamos lá. Então, o que é o arquivo? Então, aqui tem o slide dizendo que o arquivo é um conjunto de documento que, independentemente da natureza ou do suporte, você lembra o que é o suporte? Ou seja, em que tipo de documento ele está sendo veiculado? Ele é um impresso, ele é digital, ele está num CD, ele está num pendrive, né? Aonde ele está sendo suportado. Então, esses documentos eles são reunidos e a hora que você vai reunindo, ele vai acumulando. E você tem que guardar em algum lugar, de alguma maneira, que seja fácil localizar aquele documento no momento que você precisa. É óbvio que nós estamos falando aqui de documentos, mas eu gosto de trazer exemplos do dia a dia. O seu quarto, por exemplo, ele é bem organizado? Você consegue localizar as coisas que você quer com facilidade? Então, é só exemplos de como você guarda as coisas. Se você se organiza bem com o seu quarto, provavelmente você vai ter aí um ambiente de trabalho organizado também, né? Se você não cuida bem das suas coisas, automaticamente é quase que provável que você também não vai ter um bom cuidado aí com o seu ambiente de trabalho. Então, a gente tem esses reflexos da vida pessoal para a vida da empresa. Então, isso acaba influenciando, não é determinando, acaba
influenciando, ok? Então você vai acumulando esses documentos e quando uma pessoa precisa do documento, você tem que saber onde que ele está. Então precisa estar organizado ao longo das atividades, né, de uma empresa, de uma pessoa física, de uma jurídica, pessoa pública ou pessoa privada. Quando a gente fala de documento, a única coisa que a gente lembra, né, é aquilo que a gente viu, relatório, ofício, ata, né? Mas não é só isso. Né? Qualquer coisa impressa, né, é um documento. Um livro, uma fotografia, um recorte de jornal, um filme. Então, são documentos que a gente precisa ter arquivados. Se você tem uma biblioteca na sua casa, você organiza os seus livros. Eu tenho 3 estantes de livros e eu gosto de separar os meus livros de acordo com as temáticas. Então, isso me ajuda a localizar o livro que eu quero no momento que eu preciso daquele livro. Então, é desta forma que a gente vai ver aqui algumas ideias. Eu vou sempre atrelar as ideias aqui que a gente vai ver das metodologias em relação ao nosso dia a dia, porque talvez a gente não mexa cotidianamente com os documentos em si, mas se você relacionar a sua vida particular com o conteúdo, vai ficar um pouquinho mais fácil de a gente entender o que a gente quer dizer aqui. Então, arquivo é toda reunião. Né? Você junta um monte de documento e precisa guardar aqueles documentos por algum motivo. Então, você vai precisar arquivar aquilo. Eu vou dar um exemplo sempre aqui do seu computador, né? Ou até mesmo do seu celular. No seu celular você tem pastas, vocês têm ambientes onde vocês acabam guardando ali os documentos que vocês precisam. Tá? No computador de vocês não é diferente. Vocês vão perceber que muitas das coisas, muitos dos métodos que nós vamos tratar aqui, vocês fazem lá no computador de vocês, vocês nem sabiam que talvez tinha esse nome, ok? Vamos lá, então, para frente. Qual que é a função do arquivo? Bom, a função do arquivo é preservar e restaurar a documentação. Então, o arquivo ele não está lá só para guardar o documento pronto. Ele também tem que preservar para que aquele documento não se perca ao longo do tempo. E caso ele esteja já se perdendo por alguma eventualidade, ele precisa ser restaurado. Funciona como um museu. O museu tem quadros, tem pinturas, e o que faz o museu andar avante são aquelas obras de arte. Então, se aquela obra de arte não está bem visível, não está bem apresentada, ela precisa ser restaurada. Os documentos são a mesma coisa. Se ela vai apagando, se ela está rasgando, então tem as técnicas aí de substituição, né, dos documentos para que não tenha esse problema de faltar um documento quando precisar. Por que a gente preserva e guarda essa documentação? Porque lá na frente, quando alguém precisar, né, você pode até inclusive prestar um serviço à sociedade. É muito comum você ver nos filmes, por exemplo, quando alguém está pesquisando sobre o passado, ele vai numa biblioteca e ele encontra os jornais da cidade naquela biblioteca. Né? Será que a gente encontraria os jornais aqui da cidade de Toledo na biblioteca? E aí o cara faz a pesquisa que ele quer, ele descobre várias coisas do que aconteceu há 20 anos atrás, 30 anos atrás, por quê? Porque foi guardado. Isso é um momento histórico que está preservado para as futuras gerações, ok? As empresas também guardam os seus documentos, mas por outros motivos, né? Eles podem guardar lá as atas, os relatórios, mas eles têm um interesse específico que aquilo seja guardado, porque pode ser um comprovante fiscal, né? A sua própria história pode estar sendo preservada ali, ok? Então faz parte do órgão administrativo da empresa ou de qualquer instituição guardar documentos que a ela são referentes. Vamos aqui para frente. Então, nós temos classificação de arquivos. Né? Que tipos são esses arquivos? Nós temos arquivos segundo a entidade, ou seja, a instituição, segundo a natureza dos documentos, por tipologias de documento, estágio de evolução, a gente não vai entrar nessas questões aqui agora, segundo a extensão da atuação. Né? Como são 4 aqui tipos, nós vamos ver só a primeira, que é a mais importante para nós. Fica a dica aí para você pesquisar as outras 3 se você tiver interesse
e quem sabe for fazer um concurso sobre esse assunto lá na frente. Então nós vamos falar classificação de documentos somente segundo a entidade. Vamos ali. Nós separamos aqui 4, né? 2 estão nesse slide e 2 no outro slide. Então nós temos aí os arquivos públicos. Por que é público? Porque todo mundo tem acesso? Talvez sim, talvez não. Tá? Quais são as características? Bom, característica do arquivo público que ele pode sim atender toda a sociedade. Então, você quer saber sobre uma informação, você pode ir lá nesse arquivo público e buscar essa informação. Vamos pegar aqui um exemplo da história de Toledo. Quando eu quero saber da história de Toledo, eu posso ir no museu, né? Eu posso ir num lugar que detenha essa história. Posso pesquisar num livro, né? Se eu for na prefeitura, eu vou achar a história de Toledo? Talvez não. Talvez não tenha lá todos os documentos. Talvez esses documentos estejam guardados em outros lugares, ok? Então, ele tem uma função básica de preservar esses documentos, restaurar esses documentos para que sejam guardados para posteridade, né? Porque é um bem social e bem cultural, porque está mostrando o valor daquilo para aquela sociedade, para aquela cultura. E tem uma informação que vai ser destinada a passar à pessoa que está procurando aquela informação, que já é um pouquinho diferente dos arquivos institucionais. Tá? Aqui a gente lembra de instituições. O que são instituições? Sociedades, igrejas, clubes, associações, escolas, outras entidades. Elas são instituições que, no decorrer do seu dia a dia, vão gerando os documentos, vão gerando atas, relatórios, e esses vão sendo guardados até para seu comprovante histórico, ok? Então, não é muito difícil de encontrar esses exemplos por aí, ok? Vamos aqui para o próximo. Arquivos comerciais. Aqui tem mais a ver com aquilo que você está no trabalho, né? Aquela documentação que você usa. A característica dela é administrativa, então visa atender que, primeiramente, a necessidade comercial da empresa. Esse documento tem um valor fiscal, tem uma função específica, tem um valor econômico, tem um valor social. É óbvio que eu, como cidadão, eu talvez não tenha acesso aos documentos da empresa, tá? Mas a empresa, se ela quiser fazer um percurso histórico, levantar lá a sua história, ela pode ir nos próprios documentos e encontrar coisas que podem criar ali a sua história. E o arquivo pessoal? Você tem arquivo pessoal? Eu tenho aqui algumas coisas ali nessa foto, por exemplo. Geralmente a gente fala que o arquivo pessoal é formado por uma figura significativa na sociedade, né? Um cantor, um ator, um político, uma pessoa que tem um certo renome. Mas eu tenho certeza que você vai guardando algumas coisas que você teve acesso durante a escola, quem sabe uma cartinha do namorado, da namorada, um papelzinho de bala, que vai colocando dentro da agenda, né? Esse tipo de coisa. É um arquivo pessoal seu. Essa foto aí, por exemplo, ela faz parte aí de uma exposição de uma dupla do Sandy Júnior, e essas são as cartas que os fãs mandavam. Tá? Então, teve uma exposição certa vez que todas as cartas estiveram ali expostas, protegidas, bem bonitinhas. Obviamente, quando eu falo todas, não são exatamente todas, né? São aí aqueles que acharam mais importantes para a carreira. Mas você pode ter o seu arquivo pessoal. Sabe aquela gavetinha lá da cômoda, do guarda-roupa? Você pode usar ela para guardar as coisas que você acha interessante. Então, nós temos aí 4 tipos de arquivos, né? Agora nós vamos falar especificamente do sistema de classificação de arquivos. Como é que eu vou arquivar? Eu vou simplesmente jogar na gaveta, né, e esperar que a evolução, através dos processos lentos, façam a sua organização? É óbvio que não funciona assim. Eu preciso organizar de um jeito que eu consiga localizar aquilo que eu precise, mesmo não sendo documentos em si, mesmo sendo as minhas coisas, né? Você pode organizar as suas provas das disciplinas, das matérias, né, na gaveta, na cômoda, na prateleira, de alguma forma dentro de uma caixa. Então, como é que vamos funcionar? Quando a gente fala assim de
sistema de classificação. Não estamos falando só de estantes, só de prateleiras, dessa parte mais visível, mas é a parte mais técnica, né? Porque quando eu precisar do documento tal, eu sei exatamente aonde ele está. E para que eu localize esse documento o mais rápido possível, sem perca de tempo, porque lembra que nós já falamos na aula passada que tempo é dinheiro, a empresa não pode perder tempo, não pode perder dinheiro, ela quer ter lucro, então a empresa também quer que o seu sistema de informação funcione e funcione muito bem. E para isso precisa que você desempenhe um papel fundamental dentro da arquivação desses documentos e de encontrar esses documentos quando forem sugeridos, ok? Então vamos aqui para as primeiras classificações. Bom, a primeira é fácil, moleza. Classificação alfabética. Você sabe o alfabeto, né? A, B, C, é esse mesmo. Você coloca em ordem alfabética e vai classificando. Agora, não é tão simples quanto parece, porque assim, você guardar as suas coisas em ordem alfabética é fácil, né? Agora, você sabe que tem coisa que não dá para guardar junto. Você não pode simplesmente puxar aqui uma gaveta e falar assim, tudo que for com a letra C eu guardo nessa gaveta, e aí vai ter colher, cueca, tudo misturado. Não dá, né? Então, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração. Tá? É outra coisa que a gente precisa levar em consideração, já que a gente está falando de documento, são os nomes das pessoas. Numa empresa pequena, talvez tenha 1 ou 2 João que seja cliente. Mas numa empresa grande, quanto João a gente vai ter? Isso é o problema que está falando aí no final do slide, o problema de homônimos. Lembra lá? É homo igual, nimos, nome. Nome iguais. Como é que a gente faria para não ter aí muita dificuldade com os homônimos, né? Para não ter a dificuldade de localizar o documento do João, por exemplo, já que eu tenho vários João, né? Eu poderia classificar a partir da letra do último sobrenome, e aí eu já diversifico esse João, então esse João vai estar espalhado, né, em vários outros lugares. Então eu vou poder procurar a partir do último sobrenome a primeira letra. Mas aí vai do tamanho, né, desse arquivo, da quantidade de documento que você tem. Se só colocar em ordem alfabética ABC para você funciona, porque você tem poucos documentos, maravilha, vai ser fácil encontrar. Agora, se é uma empresa grande, tem muitas pessoas com o mesmo nome, você tem que criar algumas estratégias para que não fique perdendo aí, quem sabe, 2 horas só atrás de um João específico, ok? Então essa é a classificação alfabética, nada de novidade, ok? Vamos para a próxima. Nós temos também a classificação numérica. Aqui é fácil também. Se a classificação alfabética era a ordem alfabética, classificação numérica, nós estamos falando de números inteiros, né? Não é dos números negativos, não são dos números fracionários, é do 1, 2, 3, 4 e assim vai. Números inteiros, vai seguir nessa sequência. Tem algumas vantagens muito boas aqui. Bom, primeiro é que você pode utilizar, quem sabe, o mesmo número que consta no documento. Lembra que a maioria dos documentos tem um número. Agora, quando não tem número, você tem que escrever lá esse número, ok? Agora, tem documentos diferentes. Você vai arquivar relatório com ofício, com ata, com comunicado interno, tudo numa pastinha só porque começa com 1. Então, você precisa separar. Então, quem sabe você iria separar todos os ofícios, e aí você tem os números dos ofícios, e aí tem uma certa ordem, né? Você tem o comunicado interno, a circular, né, que tem um número também, o memorando, que tem um número também. Então, você pode ter pastinhas diferentes para cada um desses tipos de documentos, e aí sim utilizar a numeração. Qual que é a vantagem da numeração? Bom, você rapidamente localiza, mesmo tendo uma grande quantidade de documento.
Então, vamos supor que você tenha lá 1000 documentos no seu arquivo. Você quer o 574. É fácil. Você vai num certo lugar que se mais ou menos você acha onde que é a metade, vê lá, opa, aqui é 500, então um pouquinho mais para frente. Né? Até você chega facilmente no número. Se fosse ordem alfabética, você ia demorar um pouquinho mais para achar do que simplesmente com números. Então, você localiza muito rapidamente os documentos. E uma coisa muito boa também na ordem numérica, na classificação numérica, é que se algum documento perder, você consegue identificar rapidamente que algum documento saiu dali. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 8. Opa, está faltando 2 documentos aqui. Com quem que está? Aonde que está? Aí a pessoa que empresta o documento, porque tem esse controle, né? Lembra que nós já falamos, né? Esse trânsito de documentos. Então, esse documento sai, ele é emprestado, mas ele tem que retornar. Então, se ele não chegou ainda, você consegue ver rapidamente se esse documento foi extraviado ou não, né? Para providenciar aí a sua substituição, né? Se necessário, ou até mesmo, obviamente, a melhor forma é localizar o documento com quem está o documento. Tá? Então, classificação numérica. Agora, o bom mesmo é a gente juntar essas duas coisas. Você junta a ordem alfabética com a ordem numérica. E aí você facilita aquilo que você está procurando. Então, vamos supor assim, vou chutar aqui um exemplo. Você tem lá A, tem muitos A's. Daí, dentro do A, você coloca 1, 2, 3, 4, 5 até o final. Tá? Então, você consegue aí trabalhar muito bem essas duas questões, facilita a sua procura. Eu sempre dou o exemplo assim, quando o seu endereço, você tem o nome de uma rua e tem um número da sua casa. Então, o nome da rua não é o que? É letra, né? É uma palavra. Né? Não é uma ordem alfabética, mas é uma palavra. Então, vai facilitar. De todas as ruas da cidade, tem uma rua específica. Né? Então, você já tem uma letra específica que você já sabe que está ali. Dentro daquelas letras, tem um número específico que você tem que achar, que é igual quando você está procurando a casa de alguém numa determinada rua. Você já sabe onde está a rua, agora você tem que achar aquele número. Então, você simplesmente olha, opa, já passei, então eu volto. Ah, não cheguei ainda, então eu avanço. Né? Então, você consegue facilmente delimitar aí a sua procura e achar o documento que você precisa, ok? Quando você usa o alfanumérico, você vai reduzir o risco, né, de cometer um erro no arquivamento, de sair fora da ordem alfabética, né, porque é tudo uma letrinha só, ou dos números, é tudo uma sequência de números, você está casando as duas ideias. Então, isso aqui é muito importante, ok? Próximo exemplo que nós temos aqui, classificação cronológica. E eu vou dar um exemplo aqui disso aqui que você usa aí no seu computador, provavelmente, porque eu sei que eu uso. Tá? Então, a cronologia vai se basear o quê? No tempo. Né? Esse documento que está sendo guardado, a que ano ele pertence? A que mês, que semana, que dia, até mesmo que hora, dependendo da quantidade de documentos que entra. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui que eu tenho em casa. Eu tenho um HD externo, tá? E dentro desse HD eu tenho várias pastas. Então, eu tiro tudo que está no computador, para não ficar pesando o computador. Né? Tudo que era do ano de 2019 está dentro de uma pastinha. Que está escrito o quê? 2019. Né? Lá dentro desse 2019, eu posso separar por meses, né? Mas posso separar por temas, né? Por disciplinas, por finalidades, por aquilo que eu quiser. Então, eu tenho uma pastinha de tempo, né? Cronológica aqui no computador. Então, 2019, 2020. Quando eu quero buscar algum documento no HD, eu vou encontrar várias pastinhas. Então, eu basicamente mais ou menos sei que ano foi que eu usei o documento, então eu já vou lá e procuro. Né? E é óbvio que tem a facilidade de você vai no buscador ali, você digitando uma palavra-chave, você já consegue localizar o documento que você quiser. Né? Então, eu só estou dando um exemplo aqui de como a gente faz isso no dia a dia. Então, você, quando for salvar, né, você pode utilizar
o ano para salvar os seus arquivos no computador. Lá na empresa e nas escolas, por exemplo, é muito comum ter pastinhas escrito o ano também. E dentro desse ano tem alguns encartes que tem os meses, né? E dentro dos meses tem lá os documentos que foram utilizados dentro daquele mês. Então é muito comum, você passa ali numa secretaria de escola, tem lá os anos, né? Vários anos, tem pastinha lá que está até feinha já, né? Porque já está bem antiguinho. Tá? É óbvio que eu falei que esse sistema combinado com outro sistema de classificação é muito melhor. Eu, quando uso no computador, né, 2019, por exemplo, dentro da pastinha 2019 tem várias coisas. Por exemplo, tem Senai, tem curso de italiano, tem pós-graduação, e aí eu tenho por ideias, né, uma ideologia ou matérias. Você faz isso, pode fazer isso nas disciplinas da tua escola. Por exemplo, o ano 2019 você estava no 3º ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Dentro do 3º ano você tinha as disciplinas, então cada pastinha para as disciplinas. Então você vai combinando essa forma de classificar os documentos que você tem aí no seu próprio computador, porque na hora que você precisa, você sabe, né, aonde procurar exatamente. Outra forma de classificação, a forma geográfica. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, a gente não usa isso no dia a dia, mas algumas empresas usam, que são os documentos que são armazenados, tendo por base a origem dos mesmos documentos. De que país veio o documento? Veio deste país. De qual região? De qual estado? De qual cidade? De qual bairro? Né? Até de qual rua eu posso colocar esse critério, dependendo da minha empresa. É óbvio que se é uma empresa pequena, eu não vou dividir por país e região e nem cidade, porque talvez não faz sentido, porque eu atendo só a minha cidade. Mas eu posso atender os bairros e as ruas, e aí fica fácil localizar. Né? Sabe como é que a gente localiza isso facilmente nas pequenas empresas? As contas a receber. Né? O cliente é do bairro tal. Então eu vou lá no bairro tal e eu verifico lá o bairro tal, tem a rua tal, eu já sei aonde cobrar ele. Né? Porque eu já me localizo geograficamente. Normalmente eu combino também essa geográfica com outros sistemas. Qual outro sistema? Aí é o que é melhor para a empresa. Né? O sistema numérico, o sistema alfabético, não sei. Vai depender do que é melhor para o dia a dia. Tem uma coleção, quem faz coleção de selo, né? Filatelia, coleção de selos. Né? Você faz lá a coleção de selos das regiões, dos países diferentes. Você já viu alguém que faz coleção de dinheiro, de cédulas? Né? Ele separa por país, né? Ele não vai separar por região, porque não tem cédulas diferentes por regiões. Ok? Eles vão separar lá por país e aí depois tem algumas temáticas. Então, veja que são exemplos do dia a dia. Nós temos também a classificação ideológica, que eu acabei de falar, né? Mas não explicamos ainda o que é essa ideológica. Tem a ver com a classificação ideográfica ou metódica, analítica com base na divisão de assuntos, ideias e conceitos. Ou seja, temas. A divisão que você faz aí de disciplinas, português, matemática, ciências, biologias, isso são temas, são ideias, são assuntos que você guarda dentro das pastinhas aí do seu computador. Então isso é uma classificação ideológica. Lembra que eu falei que eu guardava lá por ano, né, 2019, dentro da pastinha 2019, tinha outras pastinhas com a classificação ideológica. Dentro dessa classificação ideológica, eu posso ainda classificar de outra maneira. Eu posso ir lá, por exemplo, 2019, depois classificação ideológica, tem Senai, e aí eu tenho disciplinas que eu trabalho no Senai. Ou seja, trabalhos a fazer, trabalhos a corrigir, PowerPoints, tarefas. Então tem várias coisas e tem tudo divididinho, certinho ali, para que quando eu preciso fique fácil localizar. Então, posso sempre combinar aí com outro sistema de classificação. Tá? Existem outros sistemas? Existem. Eu coloquei aqui algumas, classificação decimal,
decimal universal, decimal de Darwin, classificação automática. A gente não vai nem tratar disso, porque são várias outras classificações, inclusive nos textos que vocês vão receber aí. Tem uma classificação bem interessante, que é o Variex. Dá uma olhadinha lá. Vai estar sendo enviado na segunda apostila de hoje, né? Eu falei Variex, não é Variadex, né? Variadex, ou seja, variados. Então, essa apostilinha aqui é a apostilinha que vocês vão receber hoje, ok? Eu usei o rascunho para imprimir e com base nessas duas apostilinhas, você não precisa nem imprimir. Você pode utilizar o seu próprio celular para fazer a atividade avaliativa, ok? A atividade avaliativa, que atividade é essa? Vamos lá que eu vou explicar. Muito bem, então já que eu falei da atividade avaliativa ali no final do último slide, vamos explicar exatamente como é essa atividade avaliativa. E nos dois documentos, especialmente nos documentos, vocês vão responder um questionário. O questionário eu vou enviar o link, né? Vocês vão abrir o questionário e aí vocês vão poder responder tendo em mãos esses documentos. Precisa imprimir? Não precisa imprimir, ok? Não precisa imprimir. Eu acho mais fácil impresso, porque eu leio, eu rabisco, né? Tudo aqui, o que eu uso está tudo rabiscado, porque eu gosto realmente de utilizar a caneta. Agora, se você quiser usar o celular para leitura, beleza. Pode ser um pouquinho complicado se você for buscar ler e responder no celular ao mesmo tempo, porque você quer procurar a resposta da pergunta sem ter lido o material, e aí não sabe onde ele está. E aí, então, enquanto você está com o link aberto, você está com o PDF aberto também, e aí você pode fechar um dos dois, e aí vai te gerar uma dor de cabeça. Por quê? Porque o link do teu IP, do teu celular, do teu computador, vai poder ser respondido uma vez só. Então, faz o seguinte, se você vai utilizar o celular, né, como meio de pesquisa, use o PDF no celular e tente abrir o link em outro lugar, ok? Porque daí você tem os dois dispositivos separados, ok? Então, vão ser aí 20 questões, basta marcar, né, verdadeiro ou falso ou múltipla escolha. Cada uma das questões vale 0,5, então no total vai dar 100. Vai ter a sua nota no final já, então, a partir do momento que você enviar a resposta, vai aparecer para mim a quantidade de acertos e a tua nota, e já vai aparecer para você também a tua nota. Então, você não precisa ficar esperando que eu corrija para ver a sua nota. Você mesmo já vai ver ao final da atividade qual a nota que você tirou, ok? Então, é moleza, né? Você abre o link, vai respondendo as perguntas, no final envia e tem a sua nota. Todos os requisitos, todas as perguntas são obrigatórias as respostas, porque senão você não consegue encerrar. Então, você tem que colocar o seu nome completo, qual é a sua turma, e a partir de então responder todas as questões. Se você deixar uma questão de fora, ele não encerra, ok? Moleza, facinho, facinho, facinho. Tenho lá os documentos em mãos, o celular para responder na outra, porque senão você pode entrar numa turbulência e não saber aonde está o piloto. Nos vemos na próxima aula e até mais. Garçom, pode trazer o vinho agora para mim, por favor? Quê? Dirigir? Ah, sério isso? Então vai água mesmo, né? Fazer o quê?